A dor mais perigosa não é a que aparece no rosto, é a que se acumula em silêncio, atrás de um sorriso forçado, de uma rotina repetida, de um "está tudo bem", dito tantas vezes, que começa a parecer verdade. Algumas feridas não deixam marcas visíveis, e a mais profunda delas começa quando você vai se deixando de lado para ser aceito, até não saber mais quem é quando ninguém está olhando. Carl Jung dizia que se afastar de si mesmo é uma das formas mais sutis de perder a própria vida. Não existe prisão mais silenciosa do que viver tentando agradar, tentando caber, tentando não decepcionar. Aos poucos, você se apaga sem perceber. Se isso fez sentido para você, talvez seja porque tocou em algo que você nunca contou a ninguém. E se tocou, não saia agora, porque os próximos minutos podem revelar o que você vem evitando encarar há tempo demais. Antes de darmos o próximo passo nessa conversa, escreva nos comentários: "Hoje eu escolho voltar para mim". Escreva isso, não por mim, mas porque às vezes uma frase escrita é o primeiro passo para acordar uma parte sua que ficou adormecida por anos. Porque hoje você vai entender os 7 segredos mais desconfortáveis que Carl Jung deixou sobre a mente humana. E o primeiro deles pode explicar por que você está se destruindo em silêncio, sem perceber. Segredo 1. Você se machuca quando tenta ser quem esperam de você. Existe um momento na vida em que você para de viver para si e começa a viver para ser aceito, e quase nunca percebe quando isso começa. Não acontece de uma vez. É silencioso, pequeno, disfarçado de maturidade. Você aprende que precisa agradar, que precisa ser forte, que precisa dizer sim quando queria dizer não. Aprende que demonstrar dor incomoda, que ser sensível é fraqueza, que pensar demais afasta as pessoas. Então, sem perceber, você começa a construir uma versão de si que parece segura para o mundo, mas estranha para o seu próprio coração. E o mais assustador é que com o tempo essa máscara cola no rosto. Você sorri sem sentir, concorda sem acreditar, se adapta tanto que esquece o som da própria voz. Carl Jung falava que aquilo que você finge ser para sobreviver pode se tornar a própria prisão. E é exatamente aí que muitas pessoas se perdem. Você passa anos tentando ser a pessoa certa para os outros, o filho perfeito, o parceiro ideal, o amigo disponível, o profissional admirado. Mas no fundo, cada vez que deixa de ser verdadeiro para ser aceito, algo dentro de você se quebra. Uma pequena parte sua se cala, e esse silêncio vai acumulando. Não explode de imediato. Ele vai virando cansaço. Vai virando ansiedade sem explicação. Vai virando aquela sensação de acordar e não sentir vontade de nada, mesmo quando sua vida parece boa. Porque o corpo pode até continuar andando, mas a alma sabe quando foi deixada para trás. Talvez o que mais te machuca hoje não seja o que fizeram com você. Talvez seja tudo o que você fez contra si para continuar sendo amado. Quantas vezes engoliu palavras? Quantas vezes pediu desculpas por sentir? Quantas vezes ficou em lugares que te feriam porque tinha medo de ficar só? Quantas vezes se diminuiu para não incomodar? Isso vai criando uma ferida que ninguém vê, porque o mundo aplaude sua adaptação. As pessoas elogiam sua calma, dizem que você é maduro, forte e equilibrado, mas elas não sabem o preço disso. Não sabem quantas vezes você chorou sem motivo aparente, quantas noites ficou acordado revivendo conversas, quantas vezes se sentiu vazio, cercado de gente. A solidão mais cruel não é estar sem ninguém, é estar longe de si. E existe algo que quase ninguém admite: ser aceito por todos pode custar o abandono de quem você realmente é. Você pode conquistar a aprovação e ainda assim sentir um vazio que nada preenche. Porque reconhecimento externo não cura desconexão interna. Você pode receber elogios e continuar se sentindo insuficiente. Pode ter companhia e continuar se sentindo sozinho. Pode ser admirado e, mesmo assim, se olhar no espelho e não reconhecer a pessoa ali. Isso acontece quando você constrói uma vida baseada em expectativas alheias. É como morar em uma casa bonita que nunca foi sua. Parece confortável, mas não tem o cheiro da sua verdade. Carl Jung dizia que o processo mais doloroso da vida é encontrar quem você é depois de anos tentando ser quem esperavam. Porque voltar para si exige encarar o quanto você se abandonou.
E isso dói. Dói perceber quantas decisões não foram suas, quantos sonhos foram herdados, quantos medos vieram da rejeição, quantas escolhas nasceram do desespero de ser suficiente. Mas essa dor também desperta, porque há um ponto em que o sofrimento de continuar fingindo se torna maior do que o medo de decepcionar. E quando isso acontece, algo muda. Você começa a entender que focar em si não é egoísmo, é sobrevivência. É o primeiro ato de amor real depois de anos de ausência. Segredo 2. O que você esconde controla a sua vida. Você pode passar anos tentando fugir de partes de si mesmo. Pode esconder sua raiva atrás da educação, sua tristeza atrás do humor, seu medo atrás da aparência de controle. Pode fingir que certas lembranças não doem mais, que certas rejeições não importaram, que certos traumas ficaram no passado. Mas o que você esconde não desaparece. Apenas aprende a agir nas sombras. E é exatamente aí que começa o perigo. Porque aquilo que você se recusa a olhar passa a conduzir suas escolhas sem pedir permissão. Você acredita que decide com liberdade, mas muitas vezes está apenas obedecendo feridas antigas que nunca foram encaradas. Carl Jung falava sobre a sombra, aquela parte de você que foi empurrada para dentro porque o mundo disse que era errada. A raiva que mandaram calar, a ambição que chamaram de egoísmo, a dor que disseram ser exagero, o desejo que disseram ser errado. E assim, pouco a pouco, você aprendeu a esconder pedaços inteiros de si para continuar sendo aceito. Mas a sombra não morre quando é escondida. Ela cresce, como um quarto fechado por anos. Do lado de fora parece tudo limpo, mas por dentro o ar está pesado, acumulando tudo que foi deixado para trás. E uma hora essa porta se abre. Talvez seja por isso que você reage de forma que nem entende. Talvez certas pessoas despertem em você uma irritação desproporcional. Talvez certas críticas te destruam mais do que deveriam. Talvez certas rejeições façam você se sentir pequeno, como se voltasse a ser aquela criança que precisava provar valor. Isso não é fraqueza. É a sombra pedindo para ser vista. Porque aquilo que você nega em si costuma aparecer no mundo como um espelho cruel. Você se incomoda profundamente com o que toca sua ferida e muitas vezes odeia nos outros aquilo que não conseguiu aceitar em si. Carl Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Pense nisso. Quantas escolhas você chama de azar? Foram apenas padrões repetidos? Quantas dores você chama de coincidência? Foram feridas procurando o mesmo cenário? Quantas pessoas semelhantes passaram pela sua vida com rostos diferentes? A mente repete o que não resolveu. O coração procura o familiar, mesmo quando o familiar machuca. Por isso tanta gente volta para relações que ferem, lugares que drenam, versões de si que já não suportam. Não porque quer sofrer, mas porque o que está escondido sempre tenta retornar. E talvez o maior segredo seja este. Focar em você não começa com autoestima. Começa com coragem. Coragem para olhar o que evitou por anos. Coragem para admitir que parte da sua dor não veio do mundo, mas das partes de si que você enterrou para agradar. Porque quando você começa a encarar sua sombra, ela perde o poder de controlar seus passos. O medo diminui, a repetição enfraquece, e pela primeira vez você deixa de viver no piloto automático. Você para de fugir de si e descobre que dentro daquilo que mais evitava, existe justamente a chave da sua liberdade. Segredo 3. Você está cansado por carregar uma vida que não é sua. Muita gente pensa que está cansada porque trabalha demais, porque tem problemas demais, porque a vida ficou difícil, mas nem sempre é isso. Às vezes o cansaço vem de sustentar uma existência que exige o tempo inteiro que você se traia. Fingir interesse, esconder frustração, aceitar o que fere, permanecer onde não cabe mais. Isso consome mais energia do que qualquer rotina pesada. Porque viver distante da própria verdade exige esforço constante. Você precisa vigiar palavras, controlar emoções, esconder pensamentos, ajustar comportamentos. É como carregar uma armadura todos os dias sem perceber o quanto ela pesa. Há pessoas que passam anos assim, seguindo um caminho que foi escolhido por medo, pressão ou necessidade de aprovação.
A profissão veio para agradar alguém. O relacionamento foi mantido para não decepcionar. As escolhas foram feitas pensando no que seria admirado. E em algum ponto, elas olham ao redor e percebem que conquistaram uma vida inteira, mas perderam a si mesmas no processo. Foi isso que Carl Jung enxergou com profundidade. O ser humano pode se adaptar tão bem ao mundo externo que deixa de escutar o próprio mundo interno. E então, começa a adoecer sem entender por quê. E existe algo que quase ninguém percebe. O mundo te recompensa por continuar desconectado. Ele aplaude sua produtividade, sua disponibilidade, sua capacidade de suportar tudo calado. Dizem que você é forte, que é admirável, que consegue lidar com pressão. Mas por trás disso, há um custo silencioso. Você vai se tornando estrangeiro dentro da própria vida. Tudo funciona por fora, mas nada pulsa por dentro. E quando isso acontece, você começa a invejar quem teve coragem de escolher a própria verdade, mesmo perdendo aplausos. Porque lá no fundo, você sabe que viver para impressionar é uma forma lenta de desaparecer. Em certo momento, Carl Jung mostrou que a maior tragédia não é sofrer. É passar tanto tempo tentando corresponder ao mundo que nunca descobre quem seria se fosse livre. Pense nisso. Quantas partes suas foram deixadas para trás para manter uma imagem? Quantos sonhos foram adiados para manter estabilidade? Quantas vezes você se convenceu de que é assim mesmo só para não encarar a verdade? A maioria das pessoas chama de maturidade, o que na verdade é resignação. Mas existe uma diferença brutal entre aceitar a vida e se apagar dentro dela. Focar em você é, muitas vezes, desmontar uma vida inteira construída para agradar. E isso assusta, porque mexe com relações, expectativas, rotinas, mas também liberta. Quando você começa a escolher o que faz sentido para a sua verdade, algo volta a respirar dentro de você. A energia retorna, o olhar muda, o peso diminui, porque o cansaço mais profundo não vem do excesso de tarefas, vem do excesso de ausência de si. E talvez sua alma não esteja pedindo descanso. Talvez ela esteja pedindo que você pare de viver uma vida que nunca foi sua. Segredo 4. Quanto mais você busca a aprovação, mais se distancia de si. Há uma dor que quase ninguém admite, a necessidade de ser aceito. Ela não aparece como fraqueza. Muitas vezes vem disfarçada de gentileza, de humildade, de preocupação com os outros. Você se adapta, evita conflitos, mede palavras, tenta não decepcionar ninguém. Parece maturidade, parece bondade. Mas por trás disso pode existir uma prisão silenciosa, a sua vida sendo guiada pelo medo de não ser suficiente para alguém. E o problema é que esse medo nunca se satisfaz. Quanto mais você tenta agradar, mais precisa continuar agradando. É uma sede que cresce justamente porque nunca é sua. No começo parece algo pequeno. Você deixa de dizer o que pensa para manter paz. Concorda para evitar rejeição. Faz coisas que não queria para não ser mal interpretado. E aos poucos, começa a moldar sua personalidade em função do olhar dos outros. Você passa a viver como se sua identidade dependesse da aprovação externa. Como se o valor da sua existência estivesse nas reações alheias. Um elogio te levanta, uma crítica te destrói. Um silêncio te faz duvidar de tudo. Um afastamento vira prova de que há algo errado em você. E assim, sua paz fica nas mãos de pessoas que muitas vezes nem pensam tanto em você quanto você imagina. Esse é um dos mecanismos mais cruéis da mente. Você entrega o centro da sua vida para quem nunca deveria ocupá-lo. O próprio Carl Jung percebia que o ser humano tem medo da solidão porque ela revela quem ele é sem plateia. E por isso tanta gente corre. Corre para relações, corre para distrações, corre para conversas superficiais. Tudo para não ficar sozinha tempo suficiente para escutar a própria verdade. Porque quando o silêncio chega, surge uma pergunta desconfortável. Quem você seria se ninguém estivesse olhando? Talvez por isso você se sinta tão cansado de algumas relações. Não porque não ame, mas porque está representando. Você não entra mais em um ambiente para existir. Entra para ser aceito. Escolhe palavras pensando na reação. Publica algo esperando validação. Faz favores esperando ser lembrado. Sorri quando queria chorar.
E sem perceber, sua identidade vai se tornando um personagem. Você deixa de sentir espontaneamente. Tudo passa pelo filtro da aprovação. E isso corrói por dentro, porque ninguém suporta por muito tempo viver sem autenticidade. O mais duro é perceber que essa busca quase sempre nasce cedo. Em algum momento, você aprendeu que precisava merecer amor, que precisava se comportar certo, ser agradável, ser útil, ser forte, ser quieto, ser o que esperavam. E desde então continua tentando comprar pertencimento. Só que amor real não nasce da performance, e quando você vive tentando merecer o afeto, acaba atraindo relações onde sempre precisa provar algo. Pessoas que amam sua utilidade, sua disponibilidade, sua capacidade de se moldar, mas não necessariamente quem você é. Isso fere, porque você sente que está cercado e ainda assim profundamente sozinho. Há uma frase poderosa de Carl Jung que atravessa esse momento. Aquilo que você busca fora pode ser exatamente o que abandonou dentro. Talvez a aceitação que você implora dos outros seja a mesma que nunca deu a si. Talvez a paz que procura em elogios esteja esperando quando você parar de pedir permissão para existir, porque focar em você exige uma coragem que poucos desenvolvem. Suportar ser mal compreendido, suportar decepcionar expectativas, suportar perder quem só ficava enquanto você se anulava. E isso dói, porque algumas pessoas só gostam da versão sua que facilita a vida delas. Quando você muda, elas se afastam. Quando você coloca limites, chamam de frieza. Quando você escolhe seu próprio caminho, dizem que você mudou. E mudado mesmo. Porque a pessoa que vive para ser aceita não sobrevive quando decide se respeitar. Ela morre. E precisa morrer. Porque só depois disso nasce alguém inteiro. Alguém que não precisa aplauso para saber o próprio valor. Alguém que finalmente entende. Ser rejeitado por alguns é um preço pequeno para não continuar abandonando a si todos os dias. Segredo 5. A sua dor ainda decide por você. Muita coisa que você chama de escolha talvez não seja escolha. Talvez seja apenas dor antiga disfarçada de decisão. Você pensa que escolheu aquela pessoa, aquele caminho, aquela reação, mas no fundo foi uma parte ferida sua procurando o que sempre conheceu. É difícil admitir isso, porque gostamos de acreditar que controlamos tudo, que sabemos por que sentimos, por que voltamos, por que insistimos, mas a verdade é mais silenciosa. Muitas vezes, você está repetindo o que doeu, repetindo o que faltou, repetindo o cenário onde sua ferida ainda tenta encontrar um final diferente. É por isso que tantas histórias parecem mudar de rosto, mas nunca de padrão. Pessoas diferentes, mesma sensação. Relações novas, mesma insegurança. Novos ambientes, mesma angústia. Você jura que começou do zero, mas algo lá dentro já escolheu antes de você perceber. E quando isso acontece, o passado entra pela porta dos fundos e senta à mesa com você. Ele responde mensagens por você, interpreta silêncios por você, se apega por você, se sabota por você. O corpo está no presente, mas a dor continua vivendo no ontem. Foi essa repetição que Carl Jung observou quando falava que aquilo que não é reconhecido retorna como destino. Isso explica muita coisa que você talvez tenha chamado de azar. Quantas vezes jurou que nunca aceitaria menos e aceitou? Quantas vezes prometeu que não voltaria a se humilhar e voltou? Quantas vezes percebeu sinais claros e mesmo assim insistiu? Não porque é fraco, mas porque existe uma parte sua que aprendeu a confundir sofrimento com familiaridade. E o que é familiar parece seguro, mesmo quando machuca. O mais cruel é que a dor sabe se esconder. Ela fala com sua voz. Faz parecer que o medo é intuição, que o apego é amor, que a dependência é conexão. E você acredita, porque sente, porque parece real, porque dói. Só que nem toda intensidade é verdade. Às vezes o que te puxa com força não é amor, é a sua ferida reconhecendo um padrão. E essa diferença muda tudo, porque você para de romantizar o que te destrói, para de chamar carência de destino, para de correr atrás de quem ativa o pior em você e chamar isso de conexão profunda. Em muitos momentos, Carl Jung mostrou que o crescimento não acontece quando a dor some. Acontece quando você para de obedecer a ela. E isso exige presença.
Exige perceber quando sua reação não pertence ao agora, quando aquela raiva vem de uma ferida antiga, quando aquele medo é desproporcional, quando aquela necessidade de ser escolhido tem raízes muito mais profundas do que a pessoa diante de você. Esse é o momento em que tudo começa a mudar. Quando você deixa de se identificar completamente com o que sente e começa a observar. Porque sentir não significa seguir. Pensar não significa acreditar. Querer não significa precisar. Há impulsos que nascem da ferida e te levam exatamente para o lugar onde você sempre se perde. E talvez focar em você seja isso, interromper o ciclo. Não porque a dor desapareceu, mas porque você decidiu que ela não vai mais conduzir sua vida. Pela primeira vez, você escuta o impulso e não se entrega a ele. Escuta o medo e não se ajoelha. Escuta a carência e não corre para qualquer abraço vazio. E nesse instante algo poderoso acontece. Sua dor percebe que perdeu o comando e você começa, enfim, a voltar para si. Segredo 6. Você tem medo de se encontrar de verdade. Há uma razão para tanta gente manter a vida cheia o tempo inteiro. Agenda lotada, celular na mão, vídeos tocando, conversas superficiais, tarefas sem fim. Parece produtividade, mas muitas vezes é fuga, porque quando tudo silencia você escuta o que passou anos evitando. E isso assusta. O silêncio tem um jeito cruel de revelar o que a correria esconde. Ele mostra o vazio que você mascarou, a tristeza que você chamou de cansaço, a insatisfação que você tentou justificar. Por isso tantas pessoas dizem que querem paz, mas fogem quando a paz chega, porque junto com ela vem a verdade. Foi observando esse conflito que Carl Jung percebeu algo profundo. Muitas pessoas não têm medo da mudança. Têm medo de descobrir quem seriam sem as máscaras que aprenderam a usar, porque encontrar a si mesmo é desconfortável. Significa olhar para tudo o que você construiu para parecer forte e admitir que talvez estivesse apenas sobrevivendo. Significa perceber que certas opiniões nem são suas, que certos desejos nasceram da comparação, que certos caminhos foram escolhidos para agradar. Isso dói porque desmonta a narrativa que você passou anos defendendo. Talvez seja esse o momento que você está vivendo. Uma inquietação que não vai embora. Uma sensação de que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente o que. Isso não é acaso. Sua alma fala antes de sua mente entender. Ela cria desconforto, aperto, inquietação. Ela começa a rejeitar o que antes parecia suportável. E você se sente confuso, porque nada grave aconteceu, mas por dentro muita coisa já não cabe. Você cresceu emocionalmente e certas estruturas ficaram pequenas. O problema é que crescer também significa perder. Perder ilusões, vínculos, versões antigas. E por isso tanta gente resiste. Em vários momentos, Carl Jung mostrava que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E despertar não é confortável. É perceber que parte da sua vida foi construída em torno de medos que nunca questionou. É descobrir que você buscava amor onde só havia necessidade, que chamava estabilidade aquilo que era estagnação, que insistia em certos lugares porque tinha medo de recomeçar. Esse despertar desorganiza, porque obriga você a rever tudo, mas também devolve algo precioso, a possibilidade de escolher conscientemente. Focar em você não é se isolar do mundo. É ter coragem de sentar diante do próprio silêncio sem fugir. É permitir que perguntas difíceis apareçam. É olhar para o que sente sem correr para distrações, porque a resposta que você procura talvez nunca tenha estado fora. Talvez ela estivesse esperando no exato lugar onde você nunca quis olhar, dentro. E quando você finalmente tem coragem de permanecer ali, mesmo desconfortável, algo acontece. A confusão começa a se organizar. O medo perde volume. A voz interna fica mais clara. E pela primeira vez, você percebe que não estava perdido. Só estava distante de si. Segredo 7. A sua vida começa quando você para de se abandonar. Existe um instante silencioso que muda tudo. Não é um grande evento. Não vem com aviso. Não acontece quando tudo finalmente dá certo. Acontece quando você se cansa de se ferir para manter o que já não te faz bem. Quando percebe que o maior abandono da sua vida
não veio de quem foi embora. Veio de todas as vezes em que você ficou onde sua alma estava morrendo. Todas as vezes em que ignorou sinais. Todas as vezes em que escolheu ser compreendido, em vez de ser verdadeiro. É nesse ponto que algo desperta. Você olha para trás e entende. A pessoa que mais precisou de você durante todos esses anos era justamente aquela que você mais deixou de lado. Você. Talvez por isso algumas dores pareçam tão profundas. Não é só pelo que aconteceu. É porque em certos momentos você esteve presente para todo mundo, menos para si. Você acolheu, escutou, ajudou, insistiu, salvou relações, sustentou ambientes, carregou problemas. Mas quando sua própria alma pediu socorro, você mandou esperar. Disse que depois cuidaria disso, que agora não era a hora, que precisava ser forte. E esse depois virou meses, virou anos, até que sua mente começou a cobrar a conta em silêncio. Ansiedade, vazio, exaustão, sensação de desconexão. Não porque você fracassou, mas porque ninguém consegue se abandonar por tanto tempo sem quebrar por dentro. Em muitos momentos, Carl Jung mostrava que a jornada mais importante da vida não é conquistar algo externo, é tornar-se quem você realmente é. E isso muda tudo, porque de repente você entende que o objetivo não era ser admirado, aprovado ou compreendido por todos. O objetivo era não se perder no caminho. Era atravessar a vida sem abrir mão da própria verdade. Era aprender a ouvir sua voz antes da opinião dos outros. Era olhar para suas dores sem deixar que elas definissem seu destino. Era parar de correr atrás do que só te aceita quando você se diminui. Mas para isso, uma parte sua precisa morrer. A parte que implora aprovação. A parte que se culpa por tudo. A parte que continua aceitando migalhas porque tem medo de ficar só. A parte que acredita que precisa provar valor para merecer amor. E deixar isso morrer dói. Porque durante muito tempo, essa versão foi o que te manteve vivo. Foi sua defesa, seu abrigo, seu jeito de sobreviver. Só que sobreviver não é viver. E chega uma hora em que continuar desse jeito custa caro demais. A sua paz começa a cobrar o preço da sua omissão. Foi justamente isso que Carl Jung tentava mostrar. Ninguém encontra paz enquanto continua negociando a própria essência. Você pode conquistar muito, mas se precisar se trair para manter, o preço será alto demais, porque no fim do dia, o silêncio sempre revela o que você sabe. Revela quando uma escolha não faz sentido, revela quando uma relação te diminui, revela quando seu caminho não conversa mais com sua verdade. E por mais que você tente adiar, chega uma hora em que não dá mais para fingir. Focar em você não é virar as costas para o mundo. É finalmente parar de virar as costas para si. É escolher a sua verdade, mesmo que isso custe companhia. É respeitar seus limites, mesmo que isso decepcione expectativas. É ouvir seu cansaço antes que ele vire colapso. É parar de se destruir em silêncio para manter uma imagem que já não cabe. Porque a vida que você procura talvez não esteja em conquistar mais, agradar mais, provar mais. Talvez esteja justamente no oposto, perder o medo de ser quem você sempre foi. E no dia em que isso acontecer, algo dentro de você vai respirar pela primeira vez. Não porque o mundo mudou, mas porque você finalmente decidiu não se abandonar mais. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já não aceita mais o mesmo ciclo. E isso não é coincidência. Em algum nível silencioso, existe uma parte sua cansada de sobreviver no automático, cansada de se explicar para todo mundo, cansada de se diminuir para caber em lugares que nunca foram feitos para sua verdade. O que foi dito até aqui não é sobre teoria, é sobre vida real, sobre o que acontece quando você se afasta de si mesmo por tempo demais e começa a acreditar que esse afastamento é normal. Carl Jung dizia, em essência, que ninguém se cura do que não tem coragem de encarar. E talvez esse seja o ponto mais profundo dessa conversa. Não existe transformação enquanto você continuar fugindo de si. Não existe paz enquanto você continuar negociando sua essência. Não existe leveza enquanto você continuar vivendo uma versão editada da sua própria existência. E isso não tem a ver com perfeição. Tem a ver com honestidade interna. Com parar de mentir silenciosamente para si todos os dias.
Talvez você tenha passado tempo demais tentando ser forte, tentando ser aceito, tentando não incomodar, tentando dar conta de tudo. Mas existe um momento em que essa força começa a cobrar um preço alto demais. E esse preço aparece em forma de cansaço emocional, de vazio inexplicável, de desconexão com a própria vida. Não porque você é fraco, mas porque você foi longe demais sem se ouvir. E quando isso acontece, o único caminho possível não é continuar se esforçando mais. É voltar. Voltar para o que você sente. Voltar para o que você sabe, mas evitou. Voltar para o que você silenciou por medo de perder pessoas. Voltar para o ponto onde sua verdade foi deixada para trás. E esse retorno não é rápido, não é confortável, não é linear, mas é o único que realmente devolve você para si. Porque no fim, não existe vitória maior do que não se perder dentro da própria vida. Se isso tocou algo aí dentro, não ignore. Não transforme esse momento em mais um vídeo assistido e esquecido. Faça algo simples, mas simbólico. Escreva nos comentários: eu não vou mais me abandonar. Não como frase bonita, mas como um lembrete, um início, um corte no padrão antigo. E se essa mensagem chegou até você no momento certo, continue esse movimento. Não por mim, mas por você. Porque talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você está sendo chamado de volta para si.